Rapaziada, ano novo aí, né? Feliz ano novo aí pra todo mundo. E com esse novo começo, né? Vou tentar começar também fazer vídeos longos aqui pro canal, né? Que é uma coisa que eu queria bastante, eu comentei que ia fazer. E eu vou tentar, né, ver se dá certo de eu fazer um por dia e manter os 5 vídeos curtos por dia, né? Que é uma coisa um tanto quanto desafiadora, mas vamos lá, né? A gente vai buscar isso daí. E basicamente para esse primeiro vídeo, o segundo na verdade, né, mas para esse primeiro vídeo do começo, né, da sequência de vídeos, eu ia gravar uma partidinha de rápidas, normal, 10 minutos. E se você tiver ideias, né, para deixar aí nos comentários, vai me ajudar muito, tanto para os vídeos longos quanto para os vídeos curtos, mas como tô começando os vídeos longos agora, seria bem legal ideias para esse tipo de vídeo, beleza? Então eu já vou puxar aqui e no decorrer da partida a gente vai falando também. E contra D4 eu tenho jogado bastante Andia do Rei, que em alguns momentos tem me dado certos problemas, mas eu vou insistir um pouco nela. Basicamente uma das ideias de cavalo D2 pode ser querer jogar um E5. Então eu vou jogar D5 porque agora esse cavalo aqui, né, tudo bem, tá, ele pode querer jogar C5, né, mas é meio estranho. Vamos jogar com C4, perdão, né? Vamos jogar com C5, porque se ele toma a gente vai estar meio que numa catalã de pretas, que é quando o bispo tá fianquetado, e a gente tem essa diagonal super forte para o nosso bispo, né? Então normalmente os jogadores não tomam. Sem falar que esse peão fica bem fraco, tá forçado, mas... Ok, a ideia dele é que... Qual que é a ideia dele? Se eu jogo esse agora? Como que ele defende esse peão? Porque assim, se eu jogo dama C7, ele tem B4, né? Mas se eu jogo esse... Porque o cavalo tá cravado, né? Ele não pode jogar esse. Vou jogar esse pra tentar já recuperar o peão. E o nosso bispo, ele vai ganhar uma atividade imensa nessa diagonal, né? Assim, o bispo dele já se movimentou 2 vezes. Vamos simplesmente... A gente nem precisa tomar agora, né? Vamos simplesmente desenvolver aqui. A gente poderia tomar agora para evitar alguns memes, né? Mas a gente nem precisa. Agora ele ameaçou esse cheque. Que seria um tanto quanto chato. Vamos simplesmente fazer o rock. E depois tomar aqui. Vamos simplesmente tomar aqui. Ou faço outro lance. Vou jogar esse, acho que tomar aqui mesmo, velho. Porque esse meu bispo de C8, em várias posições várias posições não, né? Mas em alguns casos da Índia do Rei, ele acaba ficando um pouco estranho, sabe? Ele não tem muitas casas para ir. Então a minha ideia era tomar esse cara mesmo. Ou tem um lance melhor? Vou tomar simplesmente. Queria tomar esse cavalo. E aqui a gente tem um jogo, né? A gente tem um jogo. Esse, talvez? Isso parece bom, né? Porque ativa o bispo, coloca o cavalo numa casa melhor. E basicamente a gente vai tentando nessa fase do meio jogo, né? Ok. A gente vai tentando simplesmente melhorar nossas peças. Vou jogar E6, fixando essa minha estrutura aqui. E como eu tô com o bispo de casas escuras e eu troquei de casas claras, é legal essa ideia de deixar vários peões nas casas claras, porque os peões compensam o meu bispo, e o meu bispo de casa escura compensa as casas fracas, né, que os peões estão deixando. Então, por exemplo, aqui ele pode ter a ideia de jogar com esse no futuro, mas bem no futuro mesmo, né?
que esse ele pode jogar esse, né? Não sei se eu quero deixar isso. Hum, eu queria jogar esse em algum momento, né? Mas tá um pouco longe esse sonho. Simplesmente trazer uma torre. Simplesmente trazer uma torre pra coluna aberta, né? Parece ser um lance candidato. Vou jogar esse por agora. Seguindo aquela ideia também de deixar os peões nas casas claras. E basicamente minha ideia, rapaziada, é jogar em algum momento B5. E independente do que ele fizer, se ele tomar. Porque aqui eu já posso jogar B5, né? E se ele não. Se ele jogar, por exemplo, A5, esse peão pode se mostrar um pouco fraco nessa casa, porque o B5 dele é bem difícil de chegar, sabe? Claro, ele pode tomar. É que eu não vejo motivo para eu não fazer o meu B5. Porque basicamente, olha, meu bispo tá apontando para uma diagonal muito forte. Então eu vou tentar criar debilidades onde o meu oponente, onde minhas peças estão fazendo atividade, né? Aqui, por exemplo, meu cavalo tá no centro, né? Então tudo bem, eu vou ganhar essa partida, mas antes de eu tomar essa torre, vamos ver se ele abandona, né? A tática Molina, né, para esperar ele abandonar. Mas antes de eu tomar essa torre, o que eu tava falando é o seguinte: minhas peças estão basicamente todas apontando para a ala da dama. Então não faz tanto sentido agora, né? Eu tentar criar uma debilidade para ir na ala do rei. Por isso que eu tentei esse contra-jogo na ala da dama, né? Ele vai jogar com uma torre a menos, é isso? Tá bom, seguimos. Seguimos como se nada tivesse acontecido, né? Aqui eu vou simplesmente proteger meu peão. Será que ele vai ignorar minha dama também? E pessoal, como você tá com material a mais assim, às vezes você tem que se desapegar um pouco das suas peças e, e buscar usar as suas peças a mais para tentar a atividade, né? Então, assim. Inclusive, vamos jogar simplesmente esse atacando aqui? Ou não? Porque se ele tem torre aqui, né? Eu não tenho nenhum lance que. Eu posso jogar. Não, esse é ruim, né? Esse é horroroso. Vamos simplesmente jogar torre aqui. E assim, eu falei. Aqui, inclusive, o que eu posso fazer? Ele vai tomar. E se eu tomar, ele tem esse duplo. Mas honestamente, ele é tão irrelevante esse duplo que eu poderia jogar, tá, galera? Mas no intuito de fazer uma partida mais educativa, eu vou continuar com o princípio de buscar atividade, né? Porque agora olha esse meu bispo, né? Então eu vou colocar simplesmente a minha dama numa casa bem ativa, que tá tocando nesse peão.
E minha ideia pode ser simplesmente jogar torre D8 e, e ver o que eu faço a partir daí, certo? Porque no xadrez, nesse meio jogo, eu sempre gosto do método das 3 perguntas. Que é basicamente o quê? Qual é a pior peça? Primeira pergunta. Aqui já respondendo, pô, essa torre de F8 tá muito ruim, né? Então, assim, eu mexer ela, pô, coloca a minha pior peça numa coluna aberta, melhora muito minha posição, né? Então é bem interessante já. Aqui, por exemplo, eu posso já ganhar o peão, né? E aqui, se ele der esse cheque, aqui eu troco, né? Porque, tudo bem, esse cavalo é bem pior que o meu bispo, mas, cara, eu tô com uma torre a mais, né? Assim, eu já teria deixado ele dar aquele duplo, né? E jogado com um bispo a mais. Mas, como eu disse, eu tô jogando aqui com o intuito de fazer o mais certo possível, vamos dizer assim, sabe? Para basicamente ter uma ideia educativa mesmo. Aqui, se ele jogar isso, eu vou simplesmente tomar. E assim, se ele. Eu, eu poderia tomar, né? Eu poderia tomar, mas aí tem dama 8 e eu tenho que jogar esse, né? Que é um pouco chato. Então, para de novo ser mais educativo, eu vou simplesmente jogar aqui, propondo a troca das damas. E aí depois que ele cobrir, eu posso tomar aqui simplesmente. E tamo muito ganho, né? Mas basicamente, voltando pro método das 6 perguntas. Qual é a minha pior peça? Aqui nesse momento, né, eu já tô com as peças todas ativas, né? Aí é legal você ver também as outras perguntas. Qual é a segunda pergunta? Qual a ideia do lance do meu adversário? Ou o que meu adversário faria se fosse a vez dele, sabe? Hum, porque se eu jogasse um lance e continuasse jogando por mim, eu poderia simplesmente tomar esse peão. Mas ele tem torre A8 e tudo mais, né? Que pode ser um pouco chato, beleza? Mas aqui a gente foi jogando bem tranquilo e deu certo. Vou para revisão, mostrar aqui e também vou falando da terceira pergunta depois. Puxei a revisão aqui, rapaziada, com a barrinha. Basicamente, ó, posso colocar aqui na tela também? Deixa eu ver aqui. Só colocar aqui na tela rapidão. Depois eu ajeito um jeito melhor de fazer isso. Aqui, ó, 91% de precisão. Uma partida até que ok. E agora vamos analisar lá pelos lances. Deixa eu voltar aqui. Beleza, vamos lá. Aqui padrão, né? Aqui. E aqui eu já falei, né? Esse lance é um pouco estranho. E aqui eu já tinha um C5 direto, que era basicamente jogando para aquelas ideias de catalã. Esse é ruim. E aqui eu podia só ignorar, mas aqui eu já tô melhor, né? Como vocês podem ver pela barrinha, 1,5 de vantagem. Aqui, se eu seguisse nos princípios da abertura, eu lutaria pelo centro, mas eu acabei não pensando nisso na hora, que foi um erro. E aqui que ele vai começar a errar, porque aqui, não que ele vai começar a errar, mas aqui que eu começo a me sentir legal no jogo, porque a terceira pergunta que eu falei que ia falar é: onde estão as debilidades do meu adversário? Nesse caso, ele não tem uma debilidade especificamente. Mas, como eu falei, eu devo tentar criar debilidades para onde minhas peças estão apontando. Então por isso que eu jogo esse B5, que o computador não gosta, mas na prática é bem chato de lidar com, porque vamos supor que ele faça um lance como a dama E2. Aí aqui, sabe, eu tô jogando em algum momento B4 e vai ficando chato, sabe? O computador, às vezes, ele tem as defesas dele, mas, né, humanamente falando,
bem mais confortável jogar com isso aqui de pretas, né? Então é isso. Espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo, desse estilo de conteúdo. Vou tentando buscar novas ideias para inovando, para trazendo. E valeu, você ficou até aqui. Tamo junto e até a próxima. Falou!